tinha que ser eletrônico, né? Isso que é analógico, né? Ele vai não. Que a paz de Jesus esteja conosco. Boa noite a todos. Quando a Aline me pediu para falar com vocês alguma coisa, naquela semana eu recebi uma mensagem de um grupo espírita que eu faço parte, e veio lá uma mensagem falando sobre as dores da alma. Aí eu comecei a pesquisar, deixa eu pôr para cá, comecei a pesquisar e eu vi, começou a ficar meio pesado, muito dolorido mesmo, né? Eu falei assim, nossa, se lendo já está doendo, eu imagino a hora que eu desencarnar, como é que não vai doer esse negócio, né? Aí eu lembrei uma vez do Mateus, que ele falava pra gente que, num almoço aí, que ele tinha um medo de ir para o umbral e ficar só com a cabeça para fora. E eu comecei a ler aquele negócio e comecei a chegar à conclusão que eu não vou ficar com a cabeça para fora, eu vou ficar de mergulho lá dentro. Né? Isso me deixou mais assustado ainda. Eu falei, quer saber, vou mudar o tema. Esse tema não dá certo. E aí, eu pesquisando na inteligência artificial, lá no chat GPT, eu achei esse título aqui, ó, A Busca Radiante. Eu, quando vi esse título, eu fiquei radiante mesmo. O que é radiante? É aquilo que deixa a gente com os olhos brilhando, aquilo que deixa a gente com vontade de encontrar, aquilo que deixa a gente com vontade de saber o que é. E aí eu falei, bom, radiante, o que é radiante para a gente? É a felicidade. Não tem coisa melhor que a felicidade. Não tem coisa melhor que a gente estar feliz. E aí eu comecei a pesquisar sobre a felicidade. E eu achei essa imagem, que ela não está torta, né? Já me questionaram em casa lá, está faltando um pedaço da palavra. Não, na verdade a gente não sabe se ali a felicidade não é deste mundo ou se a felicidade não é deste momento. A gente não sabe de onde é essa felicidade, ou se na verdade ela é desse mundo e ela é desse momento. Então a ideia é justamente essa, é a gente pensar a nossa felicidade de quando é. É de agora, é de amanhã ou é de sempre? E aí a gente vai falar alguma coisa aqui, não com o objetivo de falar o que é a felicidade ou como deve ser a felicidade. E, na verdade, o objetivo é que a gente reflita qual é a nossa felicidade. Como é que a gente faz da nossa vida a felicidade? O que é ser feliz? E para isso, né, para a gente começar a falar de felicidade, a necessidade de uma conexão. Né? E a gente começa aqui com uma conexão que eu tenho, eu e a Márcia. Cada vez que eu precisar mudar do assunto, eu dou um sinal para ela, ela muda a página aqui. Então, onde a gente vai, a gente tem uma conexão. Ela chegou e já falou para mim, ó, nós precisamos entrar num acordo aqui, né? Eu falei, então, ó, isso que é conexão, isso que é felicidade. E o que faz você feliz? Dinheiro? Dinheiro traz felicidade? Ah, quero ver alguém falar que não. É momentânea, não, se for bastante, vai demorar bastante tempo. Né? Traz muita felicidade, quanto mais melhor, né? Não é isso? Então dinheiro traz felicidade? Traz. Amor traz felicidade? Traz. Pessoas trazem felicidade? Trazem. Na verdade, tudo que a gente tem traz felicidade. Mas o que efetivamente te faz feliz? O que efetivamente te traz felicidade? O que efetivamente te enamora? O que efetivamente te deixa apaixonado pela vida? O que faz isso? E aí, a gente vai pensar nessa aspiração humana. Quem nunca pensou que não quer a felicidade? Eu quero ser feliz. O que você quer da sua vida? Eu quero ser feliz. Ah, mas para eu ser feliz eu preciso ter dinheiro. Para eu ser feliz eu preciso ter um carro. Para eu ser feliz eu preciso ter uma casa. Para eu ser feliz eu preciso ter um bom emprego. Para eu ser feliz eu preciso casar. Para eu ser feliz eu preciso sumir. Para eu ser feliz eu preciso viajar. E aí, a felicidade, ela é uma busca incessante do ser humano. É incessante. E desde os primórdios da humanidade, a gente vem com essa luta
em relação à busca da felicidade. Sócrates, né, que para nós espíritas, né, é um dos precursores de Cristo, de Jesus, né, se a gente estudar a história de Sócrates e a história de Jesus, a gente vai encontrar, né, muitas similitudes lá, muitas coisas iguais, né, e diz lá, acho que no livro dos médiuns, né, ele diz justamente isso, que cada vez que vem alguém para mudar a humanidade, antes dele vem muitos outros já tratando daquilo para que ele venha e faça a transformação. E Sócrates é um desses. Né, a vida dele, a morte dele, né, a defesa que ele fez na vida, né, mais ou menos parecida com a de Cristo, né, sem querer, né, dizer que Sócrates e Cristo, né, estejam no mesmo patamar, né, mas que ele foi um dos precursores, ele foi. E já no final da vida, né, quando ele já estava prestes a morrer, né, porque alguns falam que Sócrates foi condenado à morte. Alguns dizem que Sócrates foi condenado à morte, mas na verdade ele foi condenado a se suicidar. Ele foi condenado a tomar cicuta e morrer. E é engraçado que, quando ele estava prestes a morrer, os amigos corromperam os guardas lá da cela, abriram a cela para levá-lo embora. Não, vamos embora, foge, você vai morrer. Foge, foge. Ele falou, não vou morrer. Se eu fugir, né, eu vou fazer tudo aquilo que eu disse que não poderia ser feito. Então eu morro pelos meus ideais. E aí os amigos diziam, mas você vai morrer. Eu não vou morrer. Né? E 2.400 anos depois ainda a gente lembra de Sócrates. Significa que ele não morreu. E é isso que ele quis dizer. Né? Aquilo que eu preguei continua e continuará por muitos séculos. E já próximo à morte ele dizia, o homem não são suas vestes, seu invólucro, mas o seu espírito. O que ele quis dizer com isso? Né? Na verdade, o que ele disse aí é que a vida dele foi de felicidade, porque ele não estava se importando com o resultado que ele teria em relação à sua matéria, mas ele estava pronto para uma nova vida. Ele estava pronto para um renascimento, porque o homem é o seu espírito. E para ele a felicidade seria a partir daquele momento, porque ele se sentia feliz de ter pregado tudo aquilo que ele pregou em plena Grécia, em que ele entendia que o povo deveria ter muito mais voz, que os governantes deveriam se render muito mais à vontade do povo, e 2.400 anos se passaram e a gente continua com o mesmo problema. Mas ele foi feliz, porque ele cumpriu com o motivo da sua vinda aqui. Epícoro, que é muito mais recente que Sócrates, Epícoro, discípulo de Platão, Platão, discípulo de Sócrates, ele não acreditava que nós éramos filhos de Deus. Ele dizia que não, nós não somos, nós estamos aqui na Terra e a hora que chegar a morte, morremos, morreu e acabou. Então, já que depois não tem mais nada, vamos viver bem, vamos aproveitar a vida, vamos ser felizes nesse momento, vamos viver com felicidade. E é engraçado que se a gente parar para pensar, essas pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam na vida após a morte, não acreditam no juízo final, não acreditam que pode ir para o paraíso, e são boas, parece que elas são melhores que a gente que negocia, né? A gente negocia com Deus. Vou ser bom aqui e me garante um lugar lá. Vou fazer o bem aqui e vou conseguir um lugar melhor lá. Então a gente está negociando. Agora, aquele que não acredita em nada e vai acabar e é bom, ele é muito melhor que a gente. Mas Epícoro, ele defendia um prazer refinado. O que era um prazer refinado? Prazer bom. Quero viver bem, né? Sem fazer absurdos, né? Sem fazer bobagens, né? Uma vida boa, tranquila, né? Tudo aquilo que a gente gostaria que acontecesse era o que ele defendia, né?
Ou seja, a gente poder dormir demais sem perder a hora, a gente conseguir comer bastante sem engordar, a gente conseguir viajar sem data para voltar. Né? Tudo que ele defendia, tudo aquilo que é bom para todo mundo, tudo aquilo que é gostoso. Né? Ele criou essa teoria epícora, que depois dele ela foi desfeita, ela foi desvirtuada, na verdade. Porque eles começaram a entender que esse prazer, né, é um prazer muito mais voltado à posse, à libertinagem. Né? É um prazer muito mais ligado ao poder. Eu tenho poder, eu posso, eu faço. Eu tenho poder, eu quero ser feliz de determinada forma, serei dessa forma e pronto. Né? Acabou desvirtuando tudo aquilo que Epícoro, embora não acreditasse que sejamos filhos de Deus, né, ele defendia uma felicidade que era boa para todos. E parece que depois dele, né, a gente continua até hoje, né, dessa forma. Alguns pensando que a felicidade é eu poder fazer tudo que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero, com quem eu quero. E na verdade não é isso, mas a gente ainda vive esse momento. Pesquisando sobre felicidade, achei esse nome aqui, Odair José, cantor, compositor, não é do meu bem. Não sei o que ele faz, sei quem é ele porque eu pesquisei. Achei essa música, ouvi essa música, A Noite Mais Linda do Mundo, e lá ele diz que felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Mas será que isso é verdade? Será que a gente vive de momentos felizes? Ou a gente vive de uma felicidade constante, embora não tenhamos a possibilidade de entender isso? Será que a gente não consegue entender os nossos momentos felizes e que eles são constantes? Será que a gente não percebe isso? Será que a gente não consegue perceber que a nossa vida ela é feita de momentos, um atrás do outro, um atrás do outro, e se às vezes a felicidade a gente não percebe no momento, logo em seguida ele aparece? Será que não é isso? E a doutrina espírita, com aquela perspectiva, né, de uma felicidade mais abrangente, né, com a crença que nós temos na imortalidade da alma, que a gente não vai ficar... A gente precisa chegar num acordo. Às vezes eu faço assim, você não percebe, né? Vou fazer assim, então. Tá? Então, quando a gente fala, então, da doutrina espírita, a gente está pensando na imortalidade da alma. Poxa, se eu sou imortal, eu tenho que ser feliz, porque senão não tem jeito. Ser feliz agora, infeliz depois, infeliz depois, não dá certo, né? E aí a gente tem aquela ideia lá, não, depois que eu morrer, eu vou descansar, não é isso que a gente fala? Ah, morreu, descansou. Eu parei de ouvir o Aguinaldo por causa disso também, porque ele fala que não é assim. Então eu vou preferir ficar me enganando, que depois que morrer é a paz perfeita. Né? Eu já até falei para a Tereza, falei assim, ó, se morrer a paz é perfeita, você pode ir primeiro, que eu fico aqui nesse mundo de provas, expiações, ranger de dentes, aí você vai para lá. Mas aí vem o Aguinaldo e fala assim, não, lá também você vai trabalhar, lá também tem problema, né? Então ela falou, então eu vou ficar. Né? E eu fico também, né? Tudo bem. A filosofia espírita, né, quando ela começa a tratar da ciência, filosofia e religião de uma forma muito mais complexa, e eu sei que muitos não gostam que fala doutrina espírita e religião, mas a gente fala de Deus, a gente fala de teologia, a gente fala de tudo aqui. Talvez alguns entendem que o espiritismo não é religião porque a gente aprofunda muito mais na filosofia, a gente aprofunda na ciência, coisa que outras religiões não fazem tanto, né? Mas de qualquer forma a gente discute religião também, a gente trata de religião. E a gente pensa justamente que a gente vive numa lei de causa e efeito, a lei do karma. Mas eu confesso que eu não gosto muito de tudo a gente jogar para o karma. Ah, eu estou triste porque, bom, foi o acordo que eu fiz para vir aqui passar por isso, mas que coisa mais esquisita, né? Ah, eu não posso fazer nada porque acho que foi o acordo que eu fiz. Né? Um dia me falaram isso, foi o acordo que você fez. Eu falei, como eu não lembro, eu não sou obrigado a cumprir.
né? Falei, eu vou fazer aquilo que eu lembro. O que eu lembro é aquilo que eu acho que é para ser feliz, então eu faço isso, né? Mas eu fui ver lá no Livro dos Espíritos, a questão 920, que diz o seguinte, eu gosto de ler com óculos, porque eu vejo que muita gente faz isso, eu acho bonito, então eu faço também. Tá? O homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? E aí a resposta, não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Veja que, na verdade, ele começa dizendo que não, mas em seguida ele dá a solução para você ser feliz. Ele dá a solução quando ele fala aqui, ó, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então é possível que seja feliz. É possível que a gente seja feliz na Terra. É possível que a gente seja feliz mesmo com os nossos karmas. É possível que encontremos a felicidade no pior dos momentos. É possível que encontremos a felicidade, né, no maior problema que a gente tenha na nossa vida. É possível que encontremos. Mas de que forma? E aí vem Emmanuel. Eu acabei pegando algumas frases, né, de alguns espíritos que a gente sempre acompanha, né? E vem lá Emmanuel e diz o seguinte, a felicidade não se encontra, constrói-se. Resume essa visão ativa e responsável da busca pela alegria duradoura. Ou seja, não adianta eu sair à procura da felicidade. Ela está comigo. Eu preciso encontrá-la. Eu não vou encontrar a felicidade no outro. Ela está dentro de mim. E eu é que preciso fazer com que isso aconteça. E mais ainda, né? Eu preciso ter uma visão ativa. Ou seja, eu preciso abrir os olhos. Eu preciso enxergar. Eu preciso olhar à frente. Tem uma história bastante interessante do Henry Ford, que ele dizia que ele disse para um amigo dele, ó, quando você estiver no pior momento da sua vida, quando você achar que você não tem mais nada que melhore a sua vida, quando você achar que você está no fundo do poço, quando você não tiver mais nada, guarde o seu último centavo. E com o seu último centavo você compre um charuto, acenda um charuto e fume. Você verá que tudo vai melhorar. É o charuto? Não. É que ninguém consegue fumar um charuto com a cabeça baixa. Já viram quem fuma charuto? É sempre assim, ó. E a hora que você erguer a cabeça para fumar o charuto, você vai enxergar na frente. Você vai encontrar a solução, você vai encontrar a saída, você vai encontrar o caminho. É isso que ele quis dizer. Depois que eu li isso, nunca mais eu deixei de ter um charuto na minha sala. Cada pessoa que chega lá, com a cabeça baixa, com problema, eu dou um charuto para ele. Conta a história do Henry Ford e dou um charuto. Eu falo para ele, não é para você fumar o charuto, é para você olhar para ele e saber que você tem que manter a cabeça erguida, porque a felicidade está dentro de você, você tem que buscar, você vai ter que fazer com que ela seja duradoura. Você é que tem que transformar, não é ninguém que vai fazer isso por você, ninguém vai fazer um milagre por você, você vai ter que ser o seu milagre, você e Deus, você e Jesus, mas é você. As minhas orações podem te ajudar, mas se você não fizer a sua, não vai ajudar. Há necessidade que a gente faça esse exercício constantemente. André Luiz, a prática da caridade não se restringe à assistência material, mas abrange também o auxílio moral, o consolo, a compreensão e o perdão. Ao sair do egocentrismo e direcionar energias para o bem-estar coletivo, o espírito expande sua capacidade de amar e, consequentemente, de experimentar a felicidade genuína. Quer dizer, não adianta eu achar eu sou bom porque eu ajudo, eu sou bom porque eu dou,
eu sou bom porque eu venho fazer o almoço, né, eu vou para o céu porque eu vou lá na frente e falo bonito. Nada disso importa se quando eu passo ao lado de quem está necessitado e eu não olho para ele. De nada vale se eu não ouço quem quer falar comigo. De nada vale se eu não der um abraço a quem pede, se eu não estender a mão a quem estende a mim. Há necessidade que a gente vá além do material. Há necessidade que a gente tenha uma visão muito mais espiritual da vida, das pessoas, do que somente pensar no bem material. Ele é importante? É importante. O alimento é importante para quem está com fome. A blusa é importante para quem está com frio, mas a palavra é importante para quem está desesperado. Então a gente não pode ficar somente naquilo e achar que aquilo basta. A gente, quando a gente fala sair do egocentrismo, sair só de mim e expandir. Porque quando a gente encontra a felicidade interior, a gente consegue propagar isso para as outras pessoas. Quando a gente melhora o quintal da nossa casa, a gente melhora o vizinho também. Quando a gente melhora a frente da nossa casa, a gente faz com que o bairro inteiro vá melhorando também. Então a gente percebeu, pintou uma casa num lugar, depois pinta outra, depois pinta outra, depois tudo vai melhorando. É porque a gente reflete aquilo que a gente é. Se a gente começar a refletir felicidade, a gente começa a contagiar. A gente começa a contagiar em casa, isso vai se expandir no trabalho, nos amigos, por onde a gente andar. Tenho certeza que vocês conhecem aquela pessoa que chega perto da gente e já deixa a gente feliz, já deixa a gente alegre, né? Porque ela tem no semblante já a alegria, a felicidade. Isso é resplandecer, isso é propagar de dentro para fora aquilo que a gente tem de bom. Às vezes, algumas pessoas não precisam falar. Basta que elas estejam perto da gente e a gente já se sente bem. Sejamos dessas pessoas. Sejamos dessas pessoas. Né? Sejamos daquelas pessoas com quem os outros contam. E não daquelas pessoas que a gente tem que pedir ajuda dos outros. Vamos sempre oferecer a nossa ajuda. Sempre aquilo que a gente tem a mais. Joana de Ângeles, a felicidade não são coisas. É um estado interno, é uma emoção. A gente tem que sentir. A gente não precisa falar. A gente sente. E quando a gente sente a felicidade, os que estão perto da gente também sentem. Por mais que a gente não fale, por mais que a gente não faça. Mas a gente propaga essa energia. E as pessoas sentem. Por isso que a gente se sente bem com algumas pessoas que a gente nem conhece. A gente chega perto dela, vê aqui, para sentar ali perto, né, porque pelo menos eu vou pegar um pouquinho daquela aura que ela tem, que é muito boa. É porque ela chegou nesse ponto aqui. Ela demonstra que a felicidade dela é emoção, e ela consegue fazer com que aquilo se expanda, né, por meio dos seus chakras. Joana de Ângeles ainda, a felicidade não é a ausência de problemas, mas sim a capacidade de enfrentá-los com serenidade, aprendizado e resiliência. Isso é difícil, né? A gente está com um problema, como é que eu vou continuar feliz com aquele problema? Às vezes o pessoal chega para mim, né, principalmente na faculdade lá, vem e fala para mim, eu não sei o que eu faço, estou desesperado, estou tomando remédio. Por quê? Porque você me deu uma nota baixa. No começo de conversa, eu não te dei coisa nenhuma. Foi você que tirou. Vamos começar por aí, né? O problema é seu, não é meu. Não vem me passar essa bola, não. Ele fala, então estou tomando remédio e tal, né? E está melhorando? Você está aprendendo? Você está conseguindo fazer as provas com o remédio? Não, então não está adiantando. Então o problema não é o remédio, né? Então o problema não é o remédio. O problema está em você. Né? Não é, né, com esse problema que você vai buscar uma fuga, um subterfúgio para conseguir resolver. Você não vai resolver, você tem que enfrentar esse problema. O problema a gente sempre vai ter. Um dia um, outro dia outro. E na verdade os problemas também eles vêm para medir a nossa capacidade de ser feliz.
É a capacidade de enfrentamento, a capacidade de resolução, a capacidade de superar aquele momento. Às vezes difícil, às vezes a gente não consegue sozinho, mas a gente pode pedir ajuda. Tem muita gente que ajuda. É só a gente pedir, é só a gente falar, é só a gente buscar. Ou se eu não gosto de falar, então eu vou orar, vou rezar, vou pedir para Deus me iluminar. Né? Vou erguer. Eu estava vendo ali aquela imagem de Jesus ali, olhando para cima. É para cima que a gente olha. Eu vou pedir e virá a resposta. Eu vou encontrar o caminho. Mas não adianta eu pensar que para eu ser feliz eu não posso ter problema. Na verdade, os problemas vão me trazer cada vez mais felicidades quando eu conseguir superá-los. E para eu conseguir superá-los, eu tenho que ser feliz também. Porque com tristeza a gente não supera. Com tristeza a gente piora o problema. Leon Denis, né, um dos sucessores mais próximos de Allan Kardec, a verdadeira alegria não pode ser encontrada em fontes externas e passageiras, mas sim no desenvolvimento das virtudes e na eliminação dos vícios e imperfeições que obscurecem a alma. Ou seja, a gente tem que encontrar o que é que está me afetando e impedindo a minha felicidade. Não é nada fora. A culpa é da minha mulher, a culpa é da minha filha, a culpa é do meu filho. Não, a culpa não está neles, a culpa está em você. E você tem que encontrar isso. O que é que está te deixando tão para baixo? Qual é o problema que você tem? Encontre onde ele está e tire ele daí. Resolva isso. Não é no outro que a gente vai encontrar. Quando a gente fala fontes externas, não é no outro. Não é a falta de dinheiro que me deixa triste, deixa também. Deixa também, mas não é só ele. Porque se falta de dinheiro for deixar alguém triste, né, o mundo inteiro vai estar triste, porque todo mundo está sem dinheiro. Inclusive os bilionários estão sem dinheiro. Se perguntar para ele, tem dinheiro? Não tem. Não tem. Por quê? Porque não há dinheiro no mundo que consiga suprir as nossas necessidades. Tem? Tem? A gente consegue falar, não, agora eu estou ganhando, eu não preciso mais que isso. O patrão chega e fala assim para a gente, bom, você está ganhando bem, a gente concorda com ele? Outro dia na faculdade, lá, Márcio, a gente conversando, o Oswaldo Celso falou isso para nós, vocês estão ganhando bem, né? Falando, na sua visão. Na nossa, não. Né? E é toda uma questão de visão. Quem paga, acho que paga muito. Quem recebe, acho que recebe menos. Né? Então, nunca isso vai se resolver. A gente tem que encontrar dentro. Né? Onde é que a gente encontra essa felicidade? E aí, quando ele fala que é o desenvolvimento das virtudes e eliminação dos vícios e imperfeições. Isso é uma tarefa que a gente não consegue resolver de uma hora para outra, né? Isso é um caminhar constante. Isso é uma correção constante que a gente tem que fazer. Ora, não dá certo, depois dá. Isso é como a gente fosse uma imagem que a gente vê de como é que chama? O pensador, né? Que ele fica lá daquela forma, mas antes daquela forma, ele tinha uma forma mais bruta, que ele foi desbastando. E quando ele vai desbastando, né, ora ele bate mais o martelo e ele quebra mais e depois ele tem que consertar até ele chegar numa forma mais correta, né, mais bonita. E aquilo quer dizer o seguinte, que a nossa vida é isso também. Ora, a gente está caminhando de uma forma certinha, fazendo tudo certinho, de repente a gente dá uma escorregada. Mas isso é motivo para a gente desistir da caminhada? Não. Não, a gente retoma o caminho. Às vezes a gente está num caminho, está andando, e fala, por aqui é mais perto. A gente vai e não é, acaba piorando. Retoma o caminho. A gente sempre pode retomar o caminho, sempre é possível retomar o caminho. O universo é regido por leis divinas, perfeitas e imutáveis, que visam o progresso e a felicidade de todas as criaturas. Né? Isso aqui é um princípio espírita. Né? O mundo ele é regido por leis divinas,
perfeitas e imutáveis. As leis não mudam. Nós é que precisamos mudar e nos adequar a ela. Ela está aí. Não é difícil da gente fazer. Não é difícil para quem fala, né? Para quem vai fazer é difícil, né? Mas a gente consegue. Ela é divina, vem de Deus, ela é perfeita, não há o que discutir, e ela é imutável, ela não muda. Então, se eu não mudei agora, ela continua lá, eu ainda tenho tempo de mudar. Deus nos dá essa oportunidade de a qualquer momento mudar, de qualquer momento acertar a trajetória. Deus não nos quer perfeitos, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. Perfeito é Ele. E nem por isso Ele nos massacra. Né? Aquela ideia, isso é kármico, né? Eu tenho que pagar por isso. Né? Não vamos esquecer que Deus é misericordioso. Se a gente está passando por aquele momento daquela forma, é porque Ele sabe que a gente suporta. Ele sabe que a gente consegue superar. Então não há por que a gente pensar, não dá para isso, não dá para aquilo, não consigo isso, não consigo aquilo. E a gente consegue, mas nós temos que procurar e encontrar. A felicidade no mundo espiritual está intrinsecamente ligada ao grau de adiantamento do espírito, à sua capacidade de amar e servir e à sua sintonia com as vibrações elevadas. É isso que a gente ouve a todo momento, né? A nossa felicidade está ligada à nossa vibração. Se a nossa vibração estiver baixa, a gente vai estar também meio borocochô. Mas se a nossa vibração estiver alta, pode acontecer o que for que não abala a gente. A gente continua, né? Mas está ruim, né? Mas a nossa vibração está alta, a gente continua caminhando, né? Quando ele fala que ela está intrinsecamente ligada ao grau de adiantamento do espírito, ela quer dizer o seguinte, né? Que quanto mais a gente estiver disposto a melhorar, mais felizes a gente vai ser. Porque quanto mais a gente entende que a felicidade é uma condição que depende de mim e que eu farei tudo para conseguir, mais eu vou conseguir o adiantamento, quanto mais eu vou evoluir e mais feliz eu vou continuar, eu vou conseguir me sentir. Né? Então, por isso está totalmente ligada. Não adianta eu falar que eu sou feliz e eu tiver aquela ideia do urubolino, tudo está ruim, tudo não sei o quê, não vai dar certo, não sei se eu faço, não vou fazer porque não sei o quê. Não. Né? É sempre o pensamento positivo. Altas vibrações para a gente refletir essa felicidade também. O céu e o inferno, espíritos bem-aventurados, não consiste na ociosidade contemplativa, que seria uma eterna e fastidiosa inutilidade. Olha que bacana isso, né? Não vou fazer nada, eu estou tranquilo, vou ficar quietinho aqui, que está bom demais, não quero me mexer, vou ficar vendo. É aquilo que a gente pensa, né? Vou morrer, vou para o paraíso, vou ficar lá naquele campo lá de grama, né? E vai ser tudo gostoso, tudo bom, né? Não preciso fazer nada. Eu, outro dia, tempos atrás, conversava com um amigo, e ele falava para mim assim, fiz 60 anos, né? E agora eu vou parar. Vou parar com o meu escritório e não vou fazer mais nada. E eu falei para ele assim, eu não me vejo parado. Eu não me vejo parado. Não consigo parar de trabalhar. Não consigo parar de fazer as coisas. Não consigo ficar parado. Não consigo. Eu trabalho desde os 11 anos de idade, então não consigo. Né? Já estou viciado nisso. Não consigo parar. Aí ele pegou e falou para mim assim, mas eu preciso viajar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudar em alguma coisa, né? Aí nós conseguimos trazer ele no almoço, né? Mas ele não está batendo os dias certinho para ir com ele. Mas eu falei para ele o seguinte, essa felicidade que você está procurando, né? Não adianta você esperar ter 60, 70 anos, essa felicidade é na caminhada. Ou você faz durante a caminhada, ou quando você achar que deve parar, pode ser tarde demais. Então, vamos retomar isso. Na verdade, o que fez ele
dar esse impacto de começar, é que eu dei de presente para ele esse último livro do Aguinaldo aí, que é Os Escolhidos, Os Chamados dos Escolhidos. Ele leu e falou assim para mim, nossa, aquilo lá foi uma paulada, né? Eu falei, se levou a paulada, então toma vergonha. Toma vergonha e vai atrás, né? Então, não adianta a gente ficar nessa pasmaceira, a gente precisa ir atrás. E aí me faz lembrar, eu sei que muita gente não gosta do Paulo Freire, e a maioria que não gosta dele é porque nunca leu ele. E ele diz o seguinte, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Esperançar é ter uma vida proativa. Esperançar é ir atrás. Ah, então quer dizer que eu nunca vou parar? Você vai parar para quê? Se nós já vimos que lá, né, no mundo espiritual, a gente não para. A gente vai continuar trabalhando. Segundo o Aguinaldo, espero que eu esteja errado, a gente vai ter que trabalhar muito mais ainda. A gente vai ter que trabalhar muito mais. Então Paulo Freire está certo, para com essa pasmaceira, para com essa moleza e vamos atrás, vamos fazer o que tem que ser feito. Né? Vamos ver aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente tem condições de fazer. Qual é o legado que você vai deixar? O que você pretende da sua vida e daqueles que olham para você? A felicidade genuína não se encontra no ter, mas sim no ser e no fazer o bem. Né? Quer dizer, não são nossos bens que nos deixam felizes, mas quem nós somos. Quem nós somos para o espelho. Porque o grande problema nosso é o espelho. Eu fui uma vez numa fazenda aqui em Andeara e tinha uma capela lá. E a dona lá da fazenda falou, vem aqui ver um negócio. Fiquei olhando a capela, assim, achei bonita, né? Ela falou, não, olha aqui no fundo. Eu fui no fundo, tem um quartinho, uma cadeira. E eu não percebi, assim, ela falou, senta lá na cadeira. Eu sentei na cadeira, tinha um espelho. Eu fiquei olhando, falei, credo, vou levantar daqui. Eu falei, então, esse é o problema, né? Não adianta você vir aqui e ficar de joelho e rezando. Primeiro você vai lá, olha para você, depois você vem rezar. Eu achei interessante isso, né? Porque isso mostra realmente, né, que a gente precisa ver o que a gente é, o que nós somos. E aí a gente vai ter felicidade. Não é o ter que nos faz, é o ser. E a gente só é quando a gente faz para os outros. Não, a gente não é também. A felicidade como estado de consciência e equilíbrio interior é a capacidade de cultivar a gratidão, a serenidade, a esperança e a fé, mesmo em meio às dificuldades. Agradecer a Deus pela doença. Agradecer a Deus pelo momento de dificuldade financeira pelo qual passamos. Agradecer a Deus pela perda do ente querido. É difícil isso, né? É difícil. Mas a gente precisa começar a cultivar isso. A gente precisa começar a caminhar nisso, né? E aí, a doutrina espírita revela que a verdadeira felicidade não é um ponto de chegada, mas sim um caminho de evolução contínua. E aí a pergunta 921, que é a seguida, eu não vou ler a resposta inteira, né? Mas concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de sua felicidade relativa? Quer dizer, não importa o mundo não é feliz, mas eu vou ser feliz e acabou. E aí, resposta: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Ou seja, na verdade, a gente vem para cá feliz. Nós é que criamos a nossa infelicidade. E aí quando a gente volta naquela questão lá, a felicidade não é deste mundo, não é porque você não quer fazer, porque Deus mandou você com a felicidade. Você é que não quer fazer com que ela floresça, porque na verdade ela está nas suas mãos.
E ontem eu li o Evangelho do dia e eu vi esse Evangelho, achei interessante. Ó. E Jesus, logo depois o lava-pés, ele virou para os seus discípulos e disse: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes. Ele está dizendo, somos todos iguais. Não é porque eu tenho mais dinheiro que o outro, é que eu sou melhor que ele. Não é porque eu sou o chefe, eu sou melhor que ele. Nós somos todos iguais, né? Na visão do Pai, na visão do Criador. E é isso que nos faz felizes, entender que nós somos todos iguais. E você é feliz? Ou você é como aí? Aquilo lá também encontrei na internet, eu não conhecia aquilo lá. Aquele bicho lá, viu? Ó céus, ó vida, ó azar. Eu sei que não vai dar certo. Já viram isso? Já viram isso bastante? Eu vi só agora, que eu tinha na internet, não tinha visto isso aí. Né? Você é feliz? Você é feliz? Eu recebi uma mensagem hoje, achei bastante interessante, que ela fala uma coisa que é verdade. Saiba você que em algum lugar tem alguém que quando ouve o seu nome fica feliz. Tem alguém em algum lugar que quando se lembra de você enche os olhos de lágrimas de saudade de você. Porque te ama. Porque te ama. Saiba que você é o amor de alguém. Por mais que você esteja sozinho, você é o amor de alguém. Sempre há alguém que te ama. Então, nós possamos refletir e esforçar na construção dessa felicidade que seja constante, que seja perene, e que sejamos o espelho a refletir a felicidade e o amor para todas as pessoas. Que Deus os abençoe sempre. Obrigado.